A motivação do desenvolvimento desse projeto foi de oferecer uma nova ferramenta para ser instalada em automóveis, que teria a função de indicar se o óleo do motor se encontra dentro dos parâmetros para um bom funcionamento. Nem sempre os óleos automotivos são trocados na hora correta, muitas das vezes antes ou depois. A ideia principal da implementação da ferramenta é monitorar a qualidade do óleo durante o uso no automóvel para que a troca seja feita no momento certo, assim reduzindo os custos com a manutenção do motor e evitando desperdícios relacionados a trocas feitas antes da hora. No decorrer do desenvolvimento do protótipo, o grupo pensou em possíveis melhorias para o projeto. A primeira delas foi o uso de sensores mais precisos para detectar objetos submersos no óleo. A segunda foi a implementação de um sistema para reerguer o objeto submerso no óleo, pois medições seriam realizadas constantemente. Por fim, a implementação de um display no painel do automóvel indicando as informações obtidas através das medições. Durante o processo de montagem do protótipo, o grupo encontrou algumas dificuldades. Alguns dos materiais necessários para o projeto foram difíceis de conseguir ou não foram ideais, como a proveta de 1 litro e a bolinha de aço que seria colocada dentro do óleo. Por ser muito pequena, a bolinha dificilmente era detectada pelo sensor e por isso teve de ser trocada por uma porca metálica de maior tamanho. Um grande problema foi com relação à calibração dos sensores, uma vez que o potenciômetro regulador era muito sensível. Com isso, foi muito difícil fazer a calibragem para cada um dos tipos de óleo. Outro problema foi com relação à pintura do suporte de madeira, que inicialmente era branca, mas por refletir muito no vidro da proveta e interferir na medição dos sensores, teve de ser trocada para preta. Um dos principais parâmetros da especificação do óleo é definido pela viscosidade, a qual mede a fluidez que o lubrificante apresenta sob determinada temperatura. O óleo do motor tem que ser viscoso o suficiente para criar uma película protetora entre as partes do motor, mas não pode ser tão grosso a ponto de oferecer muita resistência ao movimento das peças. O desgaste do óleo automotivo faz com que este perca sua eficiência por influência da formação e acúmulo de impurezas no motor, que pode resultar no entupimento dos dutos, aumentando o consumo de combustível, a temperatura do motor e diminuindo a vida útil das peças. A composição química do óleo se dá por longas cadeias de hidrocarbonetos, responsáveis pela propriedade lubrificante do fluido. O óleo novo possui cadeias carbônicas com disposição espacial do tipo cis, ou seja, os ligantes da cadeia estão do mesmo lado do plano. Como o oxigênio entra em contato com o óleo, há reação de oxidação, fazendo com que tais cadeias sejam transformadas em isômeros trans, caracterizados por ter ligantes em lados opostos do plano, e assim surge a dificuldade da quebra da molécula, aumentando a viscosidade do fluido. A parte eletrônica do projeto é controlada por uma placa Arduino, que calcula o tempo que um dado objeto metálico demora para percorrer em uma dada distância entre dois sensores infravermelho. O microcontrolador aciona diferentes dispositivos de acordo com as leituras obtidas pelos sensores. A placa é alimentada via cabo USB e distribui 5 volts para cada um dos dispositivos de acordo com a programação feita e a montagem do circuito. Todos os dispositivos usados no protótipo eram digitais, com isso foram associados às portas digitais do Arduino. Os dois sensores infravermelho possuíam um pino GND, que foram conectados também em 2 entradas GND do Arduino. Quando o objeto passa pelo primeiro sensor, o LED amarelo é acionado, indicando que o tempo está sendo contabilizado. Assim que o objeto passa pelo segundo sensor, o LED amarelo se apaga, indicando que o intervalo de tempo foi coletado. Se o intervalo de tempo for menor que 400 milissegundos, o Arduino aciona os 2 LEDs verdes, indicando que o óleo ainda está com a viscosidade dentro dos parâmetros e em condições de uso. Caso contrário, o Arduino faz com que os 2 LEDs vermelhos pisquem 3 vezes e que o buzzer também apite 3 vezes, indicando que o óleo está mais viscoso que o parâmetro estabelecido e que deve ser trocado. Não, deu.